Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Nandali Souza. Antes de tudo, eu quero agradecer a contribuição e a participação de vocês, se inscrevendo e comentando. Fiquei muito feliz mesmo com cada comentário. Eu fiquei muito feliz mesmo. Gratidão para vocês, meu coração está cheio de gratidão. Bom, eu vi que o tema ficou um pouco assim, né? Várias pessoas se identificaram com o tema ao qual eu postei. Bom, antes de tudo eu quero dizer, gente, que as duas primeiras postagens que eu fiz aqui no canal, nada mais foi para poder me apresentar para vocês, falarem da intenção ao qual esse canal foi criado. Para isso era necessário que vocês compartilhassem um pouco da minha realidade, da minha história. Então, assim, muito obrigada pelas palavras de solidariedade, de empatia, de incentivo, muito grata mesmo. Mas falar com você a importância que tem a sua mente, o seu coração, o desejo de superação que vocês têm que ter todos os dias. Porque é um assunto que perpassa a nossa vida e que realmente está no nosso cotidiano. Todas as pessoas estão propícias ao desafio. Viver é se desafiar todos os dias. Viver é superar-se todos os dias. Então, por mais que a vida apresente barreiras que, ao nosso ver, no momento, são intransponíveis, é uma fase, gente. Talvez você não entenda como você chegou nessa situação. O importante de tudo é você conseguir identificar o que te deixa triste, o que te deixa desmotivado e identificar também as coisas que te motivam, que te estimulam. Com isso, você vai conseguir passar algumas fases da sua vida, estar perto de pessoas que gostam de você, que te querem bem, que são verdadeiras. Com isso, eu quero dizer que nem sempre você vai ouvir as palavras positivas que você quer ouvir. Às vezes, essa pessoa é necessária para te mostrar o outro lado das coisas. Então, busque estar perto de pessoas que tenham uma palavra verdadeira, que sejam honestos com vocês. Não estejam perto de pessoas que só falam o que você quer ouvir, porque nessa situação a gente só quer pessoas que nos compreendam. As pessoas falarem, às vezes, aquilo que a gente não quer ouvir, não significa que elas não nos entendem. Isso, às vezes, demonstra que ela está tendo uma visão daquilo que a gente não consegue perceber naquele momento. Então, é bom a gente sempre também tirar um tempo para a gente refletir sobre tudo o que a gente ouve. Mas o mais importante é você buscar uma ajuda profissional, porque essa pessoa vai estar não querendo desfazer dos nossos apoios, porque os nossos apoios independem de qualificação profissional, mas o profissional ele vai estar habilitado para lhe tratar da forma correta, tanto fisicamente como psiquicamente. Então, assim, busque uma ajuda de um profissional, reconheça que você precisa de ajuda, porque a depressão, gente, é como uma dependência química. Você, para ser tratado, para ser curado, você precisa reconhecer, você precisa identificar em você alguma coisa que, vamos dizer assim, que é o gatilho para você estar nessa situação. E em relação à fé, cultive a fé, gente. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E a realização das coisas que a gente nem espera. Então, assim, a sua fé, ela pode fazer milagres realmente. Você tem que acreditar em Deus, acreditar em você. Porque você pode sim modificar a sua história. Você tem que ser, como diz Augusto Cury, você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que tomar suas decisões. Né? Não é aquela força do pensamento positivo no sentido de que, pensou, mudou, aconteceu. Não, é uma luta diária, contínua. Não vai ser uma mudança de um dia para a noite, mas se você começar a praticar aos poucos, você vai perceber que realmente você pode sim mudar a sua realidade. Quer dizer, mudar a sua vida, né? Aí você pode me perguntar assim, Nandali, mas qual é a diferença entre a vida e a realidade? Porque, infelizmente, a realidade é a que nos constrói. Né? Vamos se dizer que a realidade ela é a casca da fruta. Você entendeu, velho? Não sei. Não, nada a ver, irmão. Né? Por mais que você tire a casca, a fruta não vai deixar de ser a fruta. Mas a vida não. A vida você
pode modificá-la. Você pode acrescentar um açúcar, você pode acrescentar um sal, você pode acrescentar algo para torná-la mais agradável. Então, assim, não desanime mediante as dificuldades, tá? E outra coisa, gente, que é muito importante. Não responsabilize os outros pelas suas dores, pelos seus remorsos, pelas suas necessidades. Uma das coisas que nos ajuda muito a passar por essa situação é quando a gente consegue identificar ela e identificar qual é o nosso papel nela. As outras pessoas podem ter tido participação, ok. Mas enquanto a gente procura alguém para querer culpar ou fazer aquela expiação de tirar de nós a responsabilidade do que acontece, isso dificulta mais o processo de cura, de melhora, sabe? A gente tem que identificar na gente quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas potencialidades também para lidar com a situação. Esquecer o outro, porque senão tudo vai nos afetar, né? E nos afeta realmente. Tem momentos que às vezes você tá super bem, mas uma palavra que você escutou totalmente fora do contexto, aquela palavra já reage para você de um outro modo. Mas a partir do momento que você consegue identificar isso e neutraliza, você não, de certa forma, não transfere para aquela outra pessoa a responsabilidade de ter lhe machucado, sabe? É aquela coisa que não lhe afeta diretamente. Você pode ficar triste por alguns dias, vai ficar, porque quem tem depressão sabe do que eu tô falando. Às vezes, aquela palavra não foi nem direcionada a gente. Às vezes, um ato que a gente vê com o outro recai sobre a gente. Não é nem com a gente, mas a gente sente aquilo, sabe? É um sentimento muito complexo. Mas, quando a gente consegue identificar e passa a ter a cautela de não colocar sobre o outro a responsabilidade das nossas dores ou das nossas marcas, a gente aprende também a cicatrizar mais rápido, sabe? É aquela coisa que magoa, mas você já sabe o que você pode pôr sobre ela para poder cuidar, para não deixar contaminar de novo, abrir e ter todo o processo novamente. Uma coisa que eu tinha um hábito muito grande de fazer, e eu vou repetir isso porque já está gravado no vídeo sobre as perdas, é cartas. Quando eu estava nos meus momentos de aflição, que eu me esvaía em lágrimas, eu escrevia cartas para Deus. E dizia tudo o que eu estava sentindo, mas tudo mesmo. Mas depois eu rasgava, viu, gente? Depois eu rasgava. Mas era um ato de desabafo. Então, assim, se você acha que ninguém está ali compreendendo, escreva uma cartinha. Escreva uma cartinha, bote para fora. E outra coisa, mas não rasgue logo de imediato como eu fazia, não. Guarde ela, nem que seja por uma semana. Depois você relê a carta e vê se realmente o sentimento ainda continua o mesmo. Se você mesmo compreendeu aquilo que você escreveu. Porque às vezes nem a gente consegue se compreender, quer que o outro nos compreenda. Entende? Então, assim, esse entendimento entre você e você é muito importante. Porque quando você consegue se entender, por mais que o outro demonstre uma certa dificuldade nisso, você consegue passar, você consegue ter mais paciência para explicar, você consegue reconhecer o momento, às vezes, de calar, você consegue perceber, filtrar o que você vai falar. Porque, gente, não é fácil conviver com um depressivo, não. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Nesse contexto de depressão, porque a gente acha que o outro não está nos compreendendo. Às vezes não está mesmo, mas às vezes não é que ele não está nos entendendo, é a gente que não está se fazendo entender, né? Porque uma coisa que eu percebo é que é muito difícil para um depressivo dizer para outra pessoa, eu tenho depressão. Porque quando a gente fala assim, parece que a gente está se vitimizando, sabe? Parece que a gente está querendo se colocar no lugar de coitado. Então, assim, tem uma frase mesmo que eu postei lá no Insta, que a depressão, ela não nos vitimiza, ela nos lapida, ela nos torna pessoas mais sensíveis, mais solidárias, não besta, mas uma pessoa mais sensível às dores dos outros, às necessidades dos outros, sabe? Então, tentem, gente, tentem focar no positivo, tente focar em você. Eu sei que a vida não nos constrói
para nos conhecermos, para nos entendermos. Na verdade, nem temos tempo para isso, porque é tanta coisa, são tantas atribuições, são tantas demandas. Quem tem família, são tantas obrigações que nos priva, né, dessa coisa que é tão importante, que é o ter domínio sobre as nossas emoções e principalmente sobre a nossa mente, sobre a nossa sanidade, que é algo tão delicado, tão sensível, sabe? Vamos tentar ser mais afeto e menos remédio, né? Mais amor e menos julgamento. Selecione na sua playlist música que você gosta, selecione livros, né? Poemas que te fazem refletir, passagens que te façam refletir, porque assim, existem as pessoas, mas também existem coisas que podem nos fazer bem. Claro que hoje a gente vive em um contexto de distanciamento, mas de distanciamento físico, mas necessariamente não distanciamento de presença, de apoio. Exerça essa questão do diálogo, que é fundamental para muitas outras áreas da nossa vida, né? Não só na questão da depressão, mas muitas vezes na questão de casamento, de relacionamento, de amizade, de profissional. Então, assim, o diálogo, ele é bom em todas as áreas, principalmente nesse contexto de depressão em si. Então, assim, às vezes você não está depressivo, mas você está com uma tristeza, com angústia, com ansiedade, sabe? Porque a ansiedade também nos faz acelerar, nos faz muitas vezes, né, dá aquele receio, aquele medo. Então, assim, busque dialogar, busque se fazer entender, sabe? Se a pessoa não está compreendendo o que você está falando, respire fundo, dê um tempo, né? Porque também as pessoas não são obrigadas, elas não são preparadas a compreender o diferente. A gente vê isso em outras perspectivas da sociedade. E vamos falar sobre isso. Então se inscreva se você não é inscrito, porque o diferente, gente, gera estranhamento, né? Talvez esse não seja o caso de vocês, mas reflitam sobre isso. O principal é você refletir naquilo que te motiva, te estimula. Mesmo que seja por pouco tempo. Ah, Nandali, às vezes eu crio um projeto na minha mente, né? Ou eu traço planos, eu planejo, eu boto metas, tá? E eu fico empolgada, mas depois eu me esfrio. Mesmo que seja isso, faça e veja se você consegue. Porque se você também não estiver conseguindo, aí você tem que parar e pensar, poxa, por que eu planejo tanto e não consigo executar? Não, eu tenho que focar em uma coisa. Porque se a gente também ficar buscando muitas coisas para tentar sair disso, a gente se incha. E aí, depois que desincha, a gente se sente vazio de novo. E a gente não tem que se inchar, a gente tem que se encher. Se encher de empoderamento, se encher de positividade, se encher de metas, de esperança, de fé, de amor, sabe? Ser cheios mesmo. Não precisa transbordar, não, tá? Porque ele diz que tudo demais é sobra. Mas que a gente tenha o suficiente pra gente simplesmente se bastar. Pra gente não começar a fazer a transferência, né, das nossas necessidades em pessoas ou em coisas, e aí que só vai gerar mais frustrações, e aí a gente nunca consegue melhorar, né? A gente sempre vai ter aquela deficiência ou aquela necessidade, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido um diálogo útil pra gente em relação a um assunto que realmente está inundado no nosso cotidiano. Se vocês conhecem alguém que passa por essa situação e acha que esse vídeo vai ser relevante, compartilha com ela, tá certo? E até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre... Assista pra você saber. Beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. From a movie scene, I said don't mind, but do you mean I am the one?